Olá, atendendo a uma solicitação que me foi feita, eu vou resolver um exercício do livro que eu costumo usar em sala de aula com vocês, falando sobre elevação de pista em movimento circular, ok? O enunciado diz o seguinte: um carro deve fazer uma curva de raio 100 metros numa pista plana e horizontal com velocidade constante e igual a 72 quilômetros por hora. Admitindo-se g igual a 10 metros por segundo ao quadrado, pergunta-se, item A, qual o coeficiente de atrito para que o carro não saia da pista? Item B, a que ângulo θ se deve elevar o leito da pista para que o carro possa fazer a mesma curva com velocidade constante de 144 km por hora, independente do atrito. Então, primeira coisa, nós vamos transformar essas duas velocidades, os 72 km por hora e os 144 km por hora, em metros por segundo, dividindo por 3,6. Então, os 72 km por hora vai virar 20 metros por segundo e os 144 km por hora vai virar 40 metros por segundo. Segunda coisa que nós vamos fazer, desenhar a situação, para que possamos colocar todas as forças e com isso resolver o exercício. Forças envolvidas aqui no problema. Então, tem o carrinho, na vertical para baixo o peso, na vertical para cima normal, apontando para o centro da circunferência está a força de atrito, ela que é responsável pelo carro estar fazendo a curva. O peso e a normal estão na horizontal, sentidos opostos, eles vão se anular. Portanto, a força resultante atuando sobre o carro é a força de atrito. Como a força de atrito aponta para o centro da circunferência, nós vamos dizer, portanto, que a força resultante é do tipo centrípeta. Então, Φ vai ser a força resultante centrípeta. E a normal é igual ao peso. Então, partindo para as nossas equações, para achar o coeficiente de atrito, então, força de atrito vai ser a resultante centrípeta. Atrito nós calculamos como coeficiente vezes normal. E força centrípeta, mv² sobre r. A normal é igual ao peso, portanto, eu posso trocar essa normal aqui por m vezes g. E aqui eu continuo com massa vezes aceleração centrípeta. Como aparece massa dos dois lados da igualdade, eu posso simplificar, e aí eu fico com o coeficiente de atrito igual a v² sobre r, o g que estava multiplicando, passei para cá dividindo. Então, o coeficiente de atrito vai ser calculado como v² sobre gr. No início do problema, velocidade era 72 km por hora, que é os 20 metros por segundo ao quadrado. G é 10, R é 100. Aqui tá faltando o quadrado aqui, ó. Saiu como V2, mas é V² no livro, tá? Portanto, eu vou ficar com 400 sobre 1000, que vai dar um coeficiente de atrito de 0,4, lembrando que coeficiente de atrito não tem unidade de medida. Agora, o item B. Para o item B, a gente faz outro desenho, porque o item B eleva a pista. Então, a pista passou a ser um plano inclinado, tá? Não tem atrito, forças no carro, na vertical para baixo o peso, perpendicular à superfície a normal. Usei a regra do paralelogramo, porque a normal e o peso estão unidos pela origem. Então, pela regra do paralelogramo, eu traço uma paralela ao P, passando na extremidade do N, uma paralela ao N, passando na extremidade do P, e o meu vetor resultante, força resultante, vai ter a origem em comum entre N e P, e a extremidade no encontro das duas paralelas que eu tracei. E vejam que o meu vetor força resultante é centrípeta, porque ele aponta para o centro da circunferência. Então, o carrinho está fazendo uma curva numa pista inclinada e a força resultante aponta para o centro. O problema quer saber quanto vale este ângulo de inclinação aqui da superfície. Este ângulo de inclinação, ele aparece aqui, ó, entre esta paralela, que é o meu vetor normal, ó. Ele está entre N e P. Então, aqui está o ângulo θ. Fácil de provar se a gente trabalhar aí com este triângulo e este triângulo como triângulos semelhantes, tá? Eu quero o ângulo θ, o ângulo de inclinação. Por isso, eu vou olhar o ângulo θ aqui dentro, ó. Por que eu vou pegar o ângulo θ daqui de dentro? Porque eu vou buscar uma relação trigonométrica entre os lados desse triângulo aqui de baixo. Um lado é P, que é m vezes g. O outro lado é a força centrípeta, que é mv² sobre r. E essa hipotenusa aqui é a força normal.
Para eu achar o ângulo que está aqui, ó, eu vou pegar uma relação trigonométrica entre forças que eu conheço. Eu conheço o peso, que é m vezes g. Eu conheço a força centrípeta, que é mv² sobre r, mas eu não estou calculando a normal aqui nesse exercício, e a normal não é igual ao peso nesse caso. Então, eu vou pegar uma relação trigonométrica entre esses dois lados do triângulo. Como meu ângulo está aqui embaixo, a relação trigonométrica é tangente, que é o cateto oposto, sobre o cateto adjacente. Então, a tangente vai ficar para nós como sendo a força centrípeta sobre o peso, que era o meu cateto oposto sobre o cateto adjacente, tá? Então, tangente é força centrípeta sobre peso. Aqui eu vou escrever um pouquinho diferente do que... Então, na minha resolução vai ficar tangente igual, no lugar da força centrípeta, mv² sobre r, no lugar do peso, m vezes g. Posso cancelar esse m aqui de cima com o m aqui de baixo, e eu vou ficar com tangente como sendo v² sobre rg. O v era 40 na segunda parte do problema, 40 ao quadrado, 1.600, o raio 100 e a gravidade 10. Com isso, eu acho uma tangente que vale 1,6. Aqui eu vou precisar pegar um livro de matemática, onde eu procure qual é o ângulo cuja tangente é 1,6, ou então eu pego uma calculadora científica e faço a função inversa da tangente para achar qual o ângulo que tem tangente igual a 1,6. E aí, vocês vão achar um ângulo correspondente a aproximadamente 58 graus. Então, todos os exercícios que envolvem elevação e inclinação de pista, eu tenho que trabalhar com a tangente do ângulo de inclinação, e essa tangente vai ser sempre a força resultante centrípeta sobre o peso, ok? Qualquer dúvida, estou à disposição.